sem demora, vamos então ao primeiro assunto de hoje que dá título ao nosso vídeo. Lembrando, você pode interagir comigo, deixar seu comentário aqui na descrição e eu vou conversando com você, certo? Começando, quem gera então os pilotos e as equipes? Deixa eu colocar aqui a imagem relacionada. Em primeiro lugar, temos que diferenciar entre os gerentes pessoais dos pilotos e os gerentes de equipe. Há diferenças claras entre essas duas posições. O perfil de um gestor de piloto pode ser muito diferente. Olha só, existem agências que representam os atletas, existem gerentes profissionais, existem antigos condutores que beneficiam da sua experiência para gerir condutores ativos, existem oportunistas que se tornam gerentes ganhando a confiança de um piloto ou dos seus pais. E também pais representando seus próprios filhos e ainda, finalmente, há pilotos que gerenciam suas próprias carreiras. Esse aí que está na tela é um muito famoso gestor de equipe, já falo dele. Um piloto que já passou por algumas dessas fases na carreira é o Dani Pedrosa, né? Dani Pedrosa teve várias fases na sua carreira. Durante muitos anos foi Alberto Puig, ex-piloto, quem o representou oficialmente. Quando seus caminhos divergiram, Dani cuidou dos seus próprios assuntos. Isso não apenas significou que ele teve que estender seu contrato com a Honda, mas também teve que negociar com seus patrocinadores pessoais. Isso cobrou seu preço, pois Pedrosa perdeu o foco. Este é, sem dúvida, um dos principais motivos para ter um gerente, né? Mas, claro, que nem sempre dá certo. Por esse motivo principal, muitos fazem, então, por conta própria a gestão da sua carreira. Eventualmente, para compensar o tempo perdido, Dani contratou a agência de representações de atletas Wasserman Group, com sede lá nos Estados Unidos, que mais tarde abandonou. O vice-presidente do Wasserman Group é o ex-campeão mundial de motocross, Bob Moore, que hoje representa os interesses de Brad Binder, por exemplo. Faz sentido quando as negociações são conduzidas por gerentes profissionais, que também estão familiarizados com o paddock. Alguns dirigentes com esse perfil se destacam atualmente na MotoGP. Um deles é bem conhecido, Carlos Pernat, que tem a imagem na tela para você, né? Uma lenda do campeonato, por cujas mãos passaram pilotos como Loris Capirossi, Marco Simoncelli e Andrea Iannone, que agora dirige o Enea Bastianini e o Tony Arbolino, ambos vencedores da temporada passada. Mas o mais marcante da carreira de Pernat é que antes de gerenciar pilotos, ele foi gerente esportivo de duas fabricantes, a Cagiva e a Aprilia. Lá ele se sentou à mesa com os gerentes de Max Biaggi, Valentino Rossi e muitos outros. Portanto, ninguém conhece melhor os segredos de uma boa gestão do que Pernat. Um bom gerente de MotoGP não só precisa ser um bom vendedor e negociador, mas também muito cuidadoso com o timing. É claro que nas negociações com o potencial empregador, ele deve trazer outras opções possíveis que seu piloto tem, sejam elas realmente verdadeiras ou não. Eventualmente isso o ajudará a obter uma oferta mais alta, mas se as alternativas fecharem durante o cabo de guerra, você pode acabar com apenas uma opção restante. Então, o jogo de pôquer se transforma em uma situação de pegar ou largar. O momento certo é, portanto, também um fator importante em qualquer negociação. Vou trazer agora aqui para você a lista dos dirigentes, dos pilotos de MotoGP e qual é o seu passado. Vem comigo. Vou colocar aqui a imagem na tela. Vamos lá então. Só que não é essa imagem aqui, deixa eu trocar. É tanta tela que às vezes dá para se perder, né?
Não tá querendo funcionar aqui. Então vamos aqui, que também tem a imagem que eu preciso. Vamos lá, aqui para você. Vamos aos gestores das carreiras e tudo que eles já... por onde eles já passaram, olha só. Começando com o Fábio Quartararo, gerente dele, Eric Marré, ex-piloto. Ele é a Bastianini, o gerente é o Carlo Pernà, como já falamos, e ele é gerente profissional. Alex Rins é o Miguel Galvarriato e é advogado. Advogados também entrando nesse mundo. Alex Pargaró, Alberto Valera, gerente profissional. John Mir, Francisco Sanchez, advogado. Jack Miller, Akiadio, dono da equipe. Jorge Martin, vamos corrigir aqui, Jorge Martin. Alberto Valera, gerente profissional. Os irmãos Marques é o Jaime Martinez. Anteriormente ele era diretor de marketing automobilístico da Red Bull. Também faltou aqui. O Peco Banhaia, Academia de Pilotos VR46. Franco Morbidelli, Academia de Pilotos VR46. Taka Nakagami, a mãe dele é o gerente. Olha só que legal, né? O Maverick Vinales, Giovanni Balestra, ex-executivo da empresa multinacional. O John Zarco, ele mesmo. Talvez está aí o motivo de não ir tão bem, né? O Zarco, ter certos problemas na carreira. Daqui a pouco eu falo sobre isso aí. Miguel Oliveira, é o pai dele, o Paulo. Brad Binder, Wasserman Media Group. Raul Fernandes, agência de gestão 2 Cars. Paul Espargaró, Romero Bosch, ex-executivo de empresa multinacional. Marco Bezek, Academia de Pilotos VR46. Luca Marini, Academia de Pilotos VR46. Fábio Di Giantônio, Diago Tavano, que é ex-jogador de futebol. E por fim, Augusto Fernandes, seu pai é o Augusto. A fonte dessa lista aí é o site speedweek.com. Sobre o empresário dos irmãos Marques, houve uma recente troca e falamos sobre esse assunto no vídeo do nosso canal intitulado Mark Marques de volta às motos e a separação. Então acessa aqui no nosso canal, depois que acabar a live, tem esse vídeo bem interessante sobre esse assunto aí, que é justamente a troca. Os Marques trocaram de gerente depois de muito tempo. Bom, seguindo aqui para você as informações, a grande questão que surge agora é: quanto ganha um gestor de piloto? Se deixarmos de lado os gerentes relacionados à família, um gerente recebe entre 5, 10, 15 e 20 ou até 25% do contrato de um piloto. Essa porcentagem depende muito da taxa do piloto e do escopo do suporte. Alguns gerentes também cuidam da contabilidade e das declarações fiscais. E então a comissão pode subir para 25%. Um máximo de 15% é usual com um negócio multimilionário. A taxa geralmente é menor do que com um valor de 5 ou até 6 dígitos. Então quanto maior o valor do contrato, pode subir então a porcentagem do gerente e chegar até 1/4, 25%. Os gerentes de pilotos não lidam apenas com as fábricas ou equipes que contratam seus pilotos, mas também com fabricantes de capacetes, equipamentos de couro e outros itens, bem como patrocinadores pessoais dos pilotos, pois cobram por bebidas energéticas, óculos de sol e anunciam coisas similares. E o papel do gestor de equipe? O significado do termo difere dependendo do fabricante. Na Ducati, Yamaha e KTM, os chefes de equipe, o David Tardosi, o Massimo Meregali e o Francesco Guidotti, são essencialmente os chefes dos boxes. Eles são os responsáveis pelo bom funcionamento dos boxes durante as corridas. E apesar do título de gerente de equipe, eles geralmente não são significativamente responsáveis pela contratação de pilotos. Para isso, outras pessoas são responsáveis. Lynn Jarvis, diretor administrativo da Yamaha Motor Racing, está negociando na Yamaha. As decisões finais serão tomadas em conjunto com os chefes do IMR do Japão.
Na organização da KTM, essa função corresponde ao diretor de esportes motorizados, Pete Bayer, que coordena com o conselho da KTM, e o chefe da empresa, Stefan Peyer. Na Ducati é Paolo Cibatti, diretor desportivo da Ducati, que toma as decisões em conjunto com o Didi Dall'Igna, gerente-geral da Ducati Corse, que tem então a última palavra. Na Honda, o chefe de equipe assume a responsabilidade de monitorar os processos adequados dentro das equipes no Grande Prêmio. O chefe da equipe, Alberto Puig, está encarregado de negociar e contratar potenciais pilotos, mas os japoneses têm a palavra final. No caso da Aprilia Racing, é Massimo Rivola, ex-diretor esportivo da Ferrari na Fórmula 1, agora CEO da Aprilia Racing, que compartilha a responsabilidade pelas negociações e tomadas de decisões dos pilotos. Mas o dono da Piaggio, Colanino, está no comando. Apesar dessa diversidade entre os gerentes de equipes reais, suas habilidades devem ser fundamentalmente as mesmas. Além de bons negociadores, também precisam saber escolher um piloto que se encaixe no projeto da marca, em estilo de pilotagem, caráter e imagem. E é verdade que a velocidade do piloto é o requisito mais importante, mas também é importante considerar o quão fácil ou difícil pode ser trabalhar com ele no dia a dia. Por exemplo, pode ser importante que o passaporte do candidato atenda aos requisitos do patrocinador, como uma motocicleta Idemitsu, patrocinada pela equipe LCR, que deve ser pilotada por um piloto japonês, ou pelo menos asiático. O mesmo vale para a Repsol Honda Team, onde se recomenda que pelo menos um dos seus pilotos seja espanhol. Espera-se que um gerente de equipe lidere a equipe no melhor interesse da empresa para o qual trabalha. Portanto, o perfil dos líderes de equipe de fábrica citados acima é o de um gerente. Paolo Cibatti, da Ducati, já foi o chefe do Campeonato Mundial de Superbike. Massimo Rivola trabalhou para a Ferrari na Fórmula 1 por vários anos. Alberto Puig é o único chefe de equipe da MotoGP que também é ex-piloto. E isso mostra muito claramente na maneira como ele lida com isso. Puig age à sua maneira, ele é o único que fica nas paredes dos boxes das pistas de corrida, por exemplo, para finalizar aos seus pilotos para pilotarem mais rápido. Puig ainda pensa e fala como piloto. Será por isso que ele é tão criticado? Não se deve esquecer que os pilotos são um ativo da empresa. Os gerentes devem cuidar deles no melhor interesse da empresa. Um piloto não é um ser estático, mas quando uma empresa investe muitos milhões por ano em um atleta, o chefe da equipe é o responsável pela boa gestão do piloto. E isso às vezes não corresponde à vontade ou às decisões do piloto. A esse respeito, Livio Suppo, chefe de equipe da Suzuki X-Star nesta temporada, mas anteriormente na Ducati e HRC, é muito direto, abre aspas. Quando você está no comando de uma equipe, deve evitar se tornar amigo de um piloto, porque um dia chegará um momento em que a equipe ou o piloto farão um caminho diferente. Se o relacionamento for muito próximo, surgem problemas e um gestor de equipe tem o dever para com o seu empregador de sempre fazer o que é mais benéfico para ele. E isso é difícil quando a relação é muito próxima. Fecha aspas, palavras então do Suppo. Aqui então você ficou sabendo como funciona a tarefa de um gestor de pilotos. Interessante, né? Gestor de pilotos na MotoGP. A matéria do título, meus amigos, era essa. Mas fique aí, te convido a ficar aí. Temos uma longa live, estreia vídeo pela frente, com muitas informações que eu já anunciei lá no começo dela. Deixe seu comentário aqui no chat ou nos comentários que eu vou interagindo com você. Também compartilhe nosso link com seus amigos. Também acesse nosso site que é esse aqui que eu ponho na tela, informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, aí você acessa, obviamente, os esportes. Próximo assunto, vamos à imagem relacionada.